Glórias a Jesus. A paz do Senhor, meu irmão, a minha irmã, a você, meu querido, que tem nos acompanhado, que a bênção de Deus possa vir sobre a sua vida de uma forma violenta, né? Que você seja totalmente atingido pela bênção do Senhor, em nome de Jesus. Um beijo, um abraço a todos que nos acompanham. Que Deus possa te abençoar. A nossa leitura de hoje se encontra no livro de Apocalipse, né? Ou em outras leituras fala livro da Revelação. E vamos falar sobre a igreja de Éfeso, que está no capítulo 2. A partir do verso 1 diz assim a palavra do Senhor: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalho pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Irmãos, algumas pessoas temem, né, ao livro de Apocalipse. Eu lembro que quando eu era criança, né, e lá no nosso Nordeste, e nós tínhamos, quer dizer, nós sempre tivemos uma ligação religiosa, porque eu sou de um lugar chamado Juazeiro do Norte, e geralmente é um lugar onde tem as devoções, né, aos santos, e lá é um centro realmente religioso, porque lá se encontra a estátua do Padre Cícero Romão Batista. E assim, desde cedo a gente frequentava a igreja, né? Mas só que quando se falava do livro de Apocalipse, porque nos era ensinado que o Apocalipse era o livro das desgraças, era o livro que falava a respeito das pestes, porque fala realmente de algumas coisas com relação a isso. Mas havia um pavor relacional ao Apocalipse. Mas depois que você conhece a Jesus, aí você aprende algumas coisas sobre este livro. Particularmente, né, eu tenho receio de pregar sobre ele, não por ter medo dele, mas por trazer talvez uma má interpretação, porque existem tantas correntes de pensamentos com relação a este livro, visto que ele é um livro que contém palavras, né, literárias, simbólicas e proféticas. E quando entramos no campo da simbologia, nós corremos um sério risco de errar, sabe? Por quê? Porque é um livro realmente que tem muitas parábolas, muitas comparações, e é difícil realmente a interpretação, porém não impossível, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos guiaria em toda a verdade. Esse livro, né, ele nasce quando João se encontra preso na ilha de Patmos, e ali Deus, de uma forma sobrenatural, transporta aquele homem a uma atmosfera espiritual, a um mundo espiritual, e Deus ali começa a falar com ele. E esse texto que nós lemos refere-se a uma igreja, né? Porque Deus manda ele falar a 7 igrejas. Quando você lê no verso 1, que ele passeia sobre os 7 castiçais, né? Simbolizando aqui as 7 igrejas. Aí você vai observar, irmãos, que nesse livro de Efésios, Deus fala sobre 7 fatos sobre essa igreja. Olha, do versículo 2 ao versículo 6, nós vamos observar que tem 10 pontos de provação. Do versículo 4 ao versículo 5, existe um ponto de desaprovação. Então o Senhor começa a elogiar, né? A dizer que é favorável a algumas coisas e que admira, né, o trabalho, a paciência, né, as obras,
a postura que eles tinham diante de falsos apóstolos, e que ele colocou até a prova para saber se essas pessoas de fato eram de Deus ou não. Mas algo me chama a atenção, e é uma igreja bonita, tinha tantas coisas, mas o Senhor aqui está exortando-os, dizendo que há uma essência que eles estavam deixando para trás, que era o primeiro amor. E, irmãos, estamos vivendo num período, num tempo, porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E nós temos que ter esse cuidado, porque se tem uma coisa que o inimigo quer, na verdade, é apagar o amor de Deus que está dentro dos nossos corações. Vivemos no tempo egocentrista, onde as pessoas, na verdade, eles amam, mas eles amam a si mesmo. Vivemos no tempo onde a grande maioria não se importa com o seu próximo, com o seu semelhante. Vivemos no tempo onde as pessoas prisam mais a si mesmo. Primeiro eu, depois eu e depois eu de novo. E isto é um erro, isso não é evangelho. Porque o evangelho de si mesmo não é o evangelho que Jesus trouxe. O evangelho que Jesus trouxe é um evangelho de próximo. É um evangelho da compartilhação. É um evangelho onde você vai amar as pessoas, onde você vai ajudar as pessoas, onde você vai trabalhar, vai dedicar sua vida em prol do seu próximo. Então, vivemos no tempo porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito tem se esfriado. E nós sabemos que isso tem acontecido não só no sistema social do mundo, mas infelizmente dentro do contexto religioso, onde as pessoas não procuram mais, verdadeiramente viver esse amor. Eu estava ontem falando com um diácono na igreja, e nós estávamos falando justamente sobre esse amor que falta, no coração das pessoas, o amor pelas almas, o amor pelas vidas. Nós esquecemos que se hoje nós conhecemos a Jesus, é porque alguém movido pelo amor de Deus foi até as nossas vidas e compartilhou o evangelho do Senhor. E hoje você que me ouve, talvez tenha essa dificuldade de compartilhar o amor de Deus. E o Senhor quer que nós façamos isso. O mundo precisa saber que existe um Deus que ama. Mas como ele vai saber se existe um Deus que ama, se eu tenho um egoísmo dentro de mim de achar que uma vez que eu estou salvo, pronto, acabou. O resto é resto e não pode ser assim. Eu preciso amar as pessoas. Esses dias eu falei lá na igreja, se alguém não ama a minha vida, nem sequer ore por mim. Porque eu não acredito que Deus vai ouvir a oração de alguém que não tem amor. Eu não acredito que o Senhor vai responder o clamor de alguém que não ama. Querido, eu nunca vou orar por ninguém sem antes amar essa pessoa. Eu preciso amar as pessoas para poder ministrar sobre elas. Eu preciso amar as pessoas para poder trabalhar em prol da vida delas. Você vê Jesus curando, movido tremendamente na unção de Deus. Mas tudo que Jesus fez, antes de ser movido pelo poder do Espírito Santo, ele era impelido, ele era movido pelo amor. Ele amou as pessoas. A palavra do Senhor declara no capítulo 3:16 de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi movido pelo amor. Quando ele perdoava as pessoas, ele perdoava porque ele a amava. Quando Jesus curava as pessoas, ele curava as pessoas porque ele amava as pessoas. Então, ele é a essência do amor. Então é preciso que você se encha de Deus. Estar cheio de Deus é estar cheio do amor de Deus. Algumas pessoas, irmãos, muitas delas dizem que é cheia do Espírito Santo, é cheia de Deus. Como posso eu falar que sou cheio de Deus se eu não amo as pessoas? Jesus declara na sua palavra que aquele que não ama o seu irmão não conhece a Deus, e o amor de Deus não está nele. Então como manifestar a Deus? Eu só posso manifestar a Deus através do amor. Então o Senhor começa a falar assim: olha, eu tenho porém contra ti,
Você deixou o seu primeiro amor, as suas primeiras obras. Aí no versículo de número 5, ele nos chama a voltar ao tempo e fala assim: olha, pare agora onde você está. Lembra-te de onde você caíste. Sabe, aonde foi que você perdeu a essência? Aonde foi que você abandonou o meu amor? Aonde foi que você deixou de fazer aquilo que você sempre fez? O que aconteceu? Circunstâncias, situações realmente sobrevêm às nossas vidas. Mas nós vamos observar que essa igreja, ela passou por 10 situações de provações. Eu não sei quantas provações você tem passado, mas o conselho é o mesmo. Volta ao primeiro amor. Aí você pode falar assim: pastor Orley, qual é o meu primeiro amor? Bom, o seu primeiro amor é Deus. O seu primeiro amor é Jesus. A Bíblia diz que o primeiro mandamento é este: amar a Deus acima de qualquer coisa. Tem muitas pessoas, irmãos, que é fiel a um sistema religioso, mas não é fiel a Jesus. Tem pessoas que é fiel à instituição religiosa, mas não é fiel a Jesus. Eles amam o que estão em volta, mas não amam a Jesus. Eu falo lá na igreja sempre isso, eu sempre falo em qualquer igreja que eu vou: ame a sua igreja, mas ame mais Jesus. Ame o seu pastor, mas ame mais a Jesus. Por quê? Porque a igreja, ela pode te decepcionar. O teu pastor pode te decepcionar porque ele é humano. Mas Jesus, ele não vai te decepcionar. Então, lembra-te de onde você parou, meu irmão. Minha irmã, aonde foi que você parou? Volte-se para o Senhor. Volte novamente a praticar as mesmas obras. Aí você pode falar assim: mas pastor, você não sabe o que eu passei. Talvez se você conhecesse a minha história, talvez você diria: pastor, realmente você passou também por muitas coisas. Nessa vida nós podemos perder tudo. O que nós não podemos permitir é perder a presença do Espírito Santo, o amor de Deus. Eu ainda acredito nas pessoas. Eu ainda sou impelido a amar as pessoas. Não importa o que ela fez, deixou de fazer ou o que está fazendo. O meu mandamento, a minha obrigação, a minha dívida é o amor. Eu preciso amar essas pessoas com o amor de Jesus. Quem ama se preocupa, quem ama se importa, quem ama faz qualquer coisa pelas pessoas que o amam. Jesus falou na sua palavra dizendo que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. É o bom pastor. Que você possa se recorrer a Jesus. Ele deu a vida por você, ele te ama. E pode ter certeza, você não está sozinho. Mas um conselho eu te dou: lembra-te de onde você caiu. Arrependa-te. Sabe, fala com Deus e retoma de novo a tua vida. Nada está perdido. Enquanto houver vida, há esperança. E se houver Deus, é muito maior a esperança ainda. Que Deus te abençoe. Sinta-se abençoado, que a mão de Deus te abençoe, te alcance e te guarde, em nome de Jesus. Aleluia.